Nosso grupo irá apresentar sobre o Museu de Transportes, que está situado na Avenida Cruzeiro do Sul, número 780, no bairro do Canindé, na zona norte de São Paulo. Este museu foi inaugurado no dia 20 de março de 1985 pelo então prefeito Mário Covas, com o nome de Museu da Companhia Municipal de Transportes Públicos Coletivos. Somente no dia 27 de setembro de 1991 recebeu o nome de Museu dos Transportes Públicos Gaetano Ferola, em homenagem a um de seus idealizadores. Atualmente, é mantido e administrado pela SP Trans. Seu horário de funcionamento é das 9 às 17 horas, de terça a domingo, com entrada franca. O Museu dos Transportes nos faz voltar ao passado e imaginar como eram feitas as viagens do dia a dia entre o fim do século XIX e o início do século XX. Neste período, as grandes cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro tinham um número populacional muito menor do que se tem hoje, e mesmo assim, a superlotação era um problema social que prejudicava as cidades. Este período riquíssimo de beleza pode ser relembrado ao se deparar com veículos, objetos, fotos e documentos desta época, que estão localizados no Museu dos Transportes. No interior do museu está o primeiro bonde que circulou na cidade de São Paulo e era ainda puxado por tração animal. Depois, os bondes elétricos e os bondes de luxo. Os bondes circularam na cidade até 1968. Pouco antes deste período, os bondes já dividiam lugar com os primeiros trólebus. No museu, encontra-se o primeiro trólebus a chegar na cidade, que foi importado dos Estados Unidos, e 10 anos depois surgiram os trólebus de fabricação nacional. Logo depois começaram a surgir os primeiros ônibus. Alguns marcaram a história, como o caso do ônibus de 2 andares, que foi inspirado no modelo inglês. O bonde movido por tração animal, ele circulou no Brasil até o final do século XIX. Em 1900, começou a circular esse carro aqui, é o bonde elétrico. Ele é mais espaçoso, ele tem 9 bancos com a capacidade de comportar 45 passageiros. E o curioso é que nessa época já viajavam bastante passageiros de pé e até pendurado nas portas. E naquela época já aconteciam acidentes. Este carro aqui é o double deck, que em inglês significa 2 andares. Ele é conhecido também como dose dupla ou fofão. O fofão ele circulou pelo estado de São Paulo na década de 1980. Ele foi pensado com a intenção de que circulasse mais pessoas em menor espaço ao mesmo tempo. O double deck é um veículo com 4 metros de altura. Ele tem um perfil que ele não pode, tem alguns lugares que ele não pode circular. Por exemplo, onde tem valetas, árvores, fios elétricos, fiação telefônica. Por isso, ele teve que sair de circulação em 1990. Esse espaço aqui é um espaço onde nós temos uma coleção de passes antigos. Nesse espaço nós temos passes de estudante, passes livres, passes. Aqui nós podemos ver a carteira de estudante, bilhete escolar para bonde. Esse bilhete aqui, ó, noturno, ele poderia ser usado somente à noite. Aqui a gente tem um bilhete que fala baldeação 1967. Baldeação quando a pessoa precisa pegar mais de um ônibus para ir num determinado local. Que hoje a gente tem essa baldeação, já com a evolução da tecnologia, isso tudo já vem no bilhete único, que já tem o ônibus, metrô, trem, tudo em um só bilhete. Inclusive nós podemos até pegar até 4 transportes com o mesmo valor naquele bilhete. Os anúncios nos bondes, eles eram colocados nos vidros. Então hoje a gente já não tem mais isso, com o avanço tecnológico que foi ocorrendo. Hoje a gente já tem a TV Minuto que tem nos ônibus, nos metrôs. A gente observa que as propagandas hoje não são feitas dessa forma. Embora alguns ônibus a gente ainda vê algumas, mas muito pouco. Mas antigamente nos bondes elas eram colocadas
Essas aqui são imagens da década de 50. Então hoje elas são colocadas na TV Minuto, mas antes era dessa forma, era colocada no vídeo dos bondes. Outra coisa que me chamou bastante atenção, esse quadro. Esse quadro ele mostra para nós, que fica bem assim nítido, de como que naquela época, embora tenha assim menos pessoas, como que já era lotado o transporte público. Não é de hoje que vem essa superlotação do transporte público. Isso já vem desde o transporte antigo e foi se instalando e até hoje continua essa superlotação nos transportes. Qual o seu nome? Henrique. É a primeira vez que você veio ao museu? Não, já é a segunda vez. E o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi poder conhecer os transportes antigos que rodaram pela cidade que eu vivo hoje. E o que você está visualizando? É exatamente o que você imaginava? Não, eu imaginava que esses veículos antigamente eram menores, muito menores, que não havia acesso para todos. Hoje eu vejo que eram um pouco maiores e dava para mais pessoas utilizarem ele. E em sua opinião, qual a importância da evolução do transporte? A importância da evolução do transporte é para poder melhorar a qualidade de transporte, mobilidade para todas as pessoas, principalmente aquelas que têm deficiências, que ficam em cadeira de rodas, que não têm acesso a outras. E qual a maior diferença dos veículos dos dias de hoje em relação aos veículos que estão expostos? Os veículos de hoje são muito maiores, têm espaço para todos, são divididos, não eram como bancos que era só um banco enorme para todos. Hoje são divididos, tem lugar para cada um e tem os avanços tecnológicos que vão ajudando a nos levar a patamares maiores para outros lugares também. Qual o seu nome? Bruno. É a primeira vez que você veio ao museu? Não, já é o segundo. E o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi que antigamente os bondes eram puxados por animais. E o que você está visualizando? É exatamente o que você imaginava? Não, é bem diferente. Achava que os ônibus eram menor. Na sua opinião, qual a importância da evolução do transporte? A evolução do transporte é boa. Se ele ficasse como hoje, a gente não teria como de um lugar para o outro. Fazer uma viagem. Ia demorar muito. Qual a diferença dos veículos dos dias de hoje com os veículos que estão expostos aqui? Os veículos do dia de hoje são mais abertos e são mais leves do que de hoje, do passado. Eles são mais pesados e são mais fechados. Estamos aqui hoje com o senhor Henrique, que é o administrador do museu, e ele vai contar um pouco para a gente da história do museu. Irei fazer para o senhor a primeira pergunta, senhor Henrique. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui no museu? Nós estamos aqui desde o ano de 1998. Foi o primeiro contato que eu fiz aqui com o museu em 1998. Então, se nós fizermos uma contagem de tempo, eu diria para você que nós já estamos há quase 15 anos aqui no museu. Legal. Do tempo que o senhor trabalha aqui no museu, qual foi a maior mudança que ocorreu no museu? Assim, pode ser em questão da estrutura do museu, pode ser alguma coisa a mais do que já se encontra hoje. Eu posso te afirmar com bastante segurança que ocorreu sim uma mudança muito grande, porque, como eu te falei, a partir de 1998, ou nos idos dos anos de 95 a 98, com o término da antiga CMTC para o início da atual São Paulo Transportes, que é a sucessora da CMTC, nós tínhamos aqui também o SENAC, que é o Serviço Nacional de Transportes, de Treinamento em Transportes. E o SENAC estava exclusivamente voltado para a burocracia do treinamento. E deixou, vamos dizer, praticamente de lado tudo que se tratava a museu propriamente. Então, a mudança drástica, muito
importante que ocorreu foi que nós passamos a ter o espaço destinado ao visitante e não ao cliente do Senac, né? Porque antes você tinha motoristas, taxistas, todo o pessoal ligado ao transporte que vinha fazer a burocracia do atendimento em escritórios, então estava muito voltado para escritórios aqui. Então houve a mudança total, foi essa. Nós passamos a utilizar os espaços para visitação. Que aí se tornou mais assim viável ao público, né? Com certeza, com certeza. O espaço praticamente passou a ser 100% utilizado para o público e não para os clientes que representavam os interessados em cursos de direção defensiva, cursos para caminhoneiros, cursos entre todos eles eram ligados ao Senac, ao Senat, o nome é Senat, né, Serviço de Treinamento em Transportes. Esse Senat, sim, tinha outra finalidade e o museu teve uma outra completamente diferente, que é a que nós temos até hoje, que é o atendimento ao público, às escolas, às ONGs, aos visitantes de um modo geral. Então, já que a gente está falando dessa sensibilidade ao público, eu tenho uma pergunta assim que eu acho bem interessante. Qual o público que o senhor percebe ou observa que mais frequenta o museu? Que mais frequenta? Eu posso te adiantar o seguinte, eu posso te dar com bastante firmeza essa informação, porque nós tivemos, por exemplo, no mês de outubro passado, né? Nós estamos nesse momento no mês de novembro, no mês de outubro passado nós tivemos acima de 2.000 visitantes. E o público-alvo nosso sempre foram as escolas, né? Os maiores visitantes, os maiores frequentadores do nosso espaço são as escolas. Então nós temos normalmente escolas municipais, escolas estaduais, ONGs, que são também visitantes, mas as escolas infantis também nos visitam bastante. Então a criança e o adolescente, de um modo geral, são os nossos maiores frequentadores. E assim, você percebe que nessas visitas, você percebe que essas crianças saem assim, satisfeitas com o que vê? Com certeza. Nós temos uma sensação de que as informações que eles recebem são bastante válidas para o trabalho que eles desenvolvem. Por via de regra, as escolas vêm aqui fazendo o quê? Elas fazem o prolongamento de um trabalho de classe. Então, eles estão desenvolvendo um trabalho voltado para transportes. E vem fazer uma visita prática ao museu que complementa muito o aprendizado deles. Isso dá uma complementação, dá um ganho muito grande, porque eles fazem muitas anotações, fazem muitas perguntas, tiram muitas questões que estavam, vamos dizer, de certa forma, na cabecinha deles, mas que não se transformavam em fatos, em resultados. E vindo ao museu, isso de alguma maneira passou a ser mais facilmente identificável. Então, didaticamente é muito prazeroso e muito proveitoso o que eles demonstraram até hoje. Bom, e uma última perguntinha, você já presenciou algum caso de vandalismo durante as visitas? Olha, como escolas, propriamente eu não tive nenhum caso que eu possa citar para você. Tá? Com visitantes individuais, nós já tivemos sim situações onde houveram danos ao nosso acervo, né? Tudo que se trata de museu trata-se de acervo. Então já houveram sim situações onde alguns visitantes que a gente não conseguiu identificar danificaram alguma parte dos nossos carros aí expostos. Já houve casos de descarga de extintores de maneira
que nós conseguimos identificar eram alunos, ex-alunos de uma escola que, na realidade, estavam fora da sala de aula. Então, o senhor acredita que quando isso acontece, esse tipo de pessoas que praticaram esse vândalo, né, com um acervo aqui do museu, o senhor acredita que é proposital, que ele já vem assim de alguma forma com essa intenção? O senhor acredita nisso? Não digo que seria, eu acho que foi muito mais casuístico, tá? Eu acho que foi muito mais casuístico do que propriamente intencional ou planejado. Foram situações bem isoladas, nós conseguimos coibir outras possíveis, fazendo isolamento de algumas partes dos carros, fechando algumas peças de acervo, de maneira a garantir que isso não se repetisse. Bom, as minhas perguntas terminam por aqui. O senhor quer acrescentar algo a mais, alguma informação? Sim, eu primeiro gostaria de agradecê-los por terem nos prestigiado aqui, né? Afinal de contas, o nosso espaço é público, não é meu museu, é sim da São Paulo Transportes S.A., que é uma empresa da Prefeitura ligada à Secretaria Municipal dos Transportes. O investimento maior é da São Paulo Transportes nesse espaço. A gente vem procurando sempre qualificar cada vez mais o nosso espaço para melhor oferecer um serviço de qualidade ao público que nos visita, e vocês não deixam de ser o público que nos prestigia, que nos visita, e portanto eu agradeço a presença de vocês. Igualmente, eu agradeço muito a atenção do senhor. Muito obrigada. Disponha. Assim é registrado um pouco da história da evolução dos transportes. Visitando o museu, percebemos que para chegar ao que temos hoje, foi preciso passar por muitas e longas etapas. É importante entender que para evoluir no futuro, precisamos entender o passado e nos perguntar como chegamos ao que temos hoje.